Todo mundo acha que Trump está ficando louco por impor tarifas de 145% sobre os produtos chineses. Mas e se eu te disser que por trás desses impostos existe uma estratégia muito maior do que simplesmente taxar? E se o governo Trump estiver tentando desarmar uma bomba relógio? Já pensou nisso? Que ameaça não somente a economia dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Para você entender o que está por trás dessas tarifas, eu vou te mostrar algo muito importante. O ano era 2001 e a China entrava para a Organização Mundial do Comércio. Naquela época, o governo chinês fez uma grande promessa. Ele abriria seu mercado interno de milhões de consumidores para o mundo todo e ele iria jogar limpo nas relações comerciais. Isso parecia um grande negócio, correto? Só que a promessa nunca foi cumprida. Assim que a China foi aceita na OMC, começou a montar um esquema que poucos perceberam. Enquanto os outros países cortavam gastos e ajustavam suas economias para competir de forma justa, o governo chinês bancava, protegia e incentivava suas empresas com subsídios disfarçados de incentivos econômicos. Exatamente. O objetivo era simples e totalmente assustador: conquistar mercados inteiros. A China se transformou no que muitos chamavam de a fábrica do mundo. E tudo isso aconteceu num tempo recorde. Essa estratégia ambiciosa deles combinava uma mão de obra absurdamente barata, graças à sua população gigantesca e uma escala industrial massiva, totalmente apoiada pelo Partido Chinês. Vocês se lembram daquela época das falsificações dos clones? Eles estavam por toda parte. BlackBerry era uma versão chinesa do BlackBerry, sem SIM, em vez de Samsung, e nem o iPhone ficou de fora. O iPhone era lançado como clone oficial do aparelho da Apple. Mas vejam só, isso foi só o começo. Com o passar do tempo, as empresas chinesas foram absorvendo totalmente, e às vezes parcialmente, e eles foram desenvolvendo e começaram a criar seus próprios produtos. E como resultado, uma invasão de produtos chineses muito barato nas prateleiras do mundo inteiro. Mas veja bem, enquanto os consumidores sorriam com os preços baixos, algo muito terrível estava acontecendo nos bastidores. Milhões de empregos simplesmente sumiram. Só para você ter uma ideia, só na América, mais de 2 milhões de empregos industriais simplesmente sumiram entre 1999 e 2011. Agora, no Brasil, a indústria têxtil foi devastada e destruída, e não foi diferente em muitos outros países. Mas agora vamos avançar para os dias atuais, 2025, quando Trump decidiu tarifar a China. A reação foi rápida e todos pensaram que ele estava simplesmente louco, maluco. Mas, ao invés de receber só retaliações, os países começaram rapidamente a se aproximar do governo americano para negociar tarifas mais justas. E todos, menos a China. Você quer saber o motivo? A verdade é que a China não está jogando o mesmo jogo que o resto do mundo. Ela criou seu próprio jogo, com suas próprias regras. E eu vou te mostrar como eles estão fazendo isso. Quando a crise imobiliária estourou na China, em 2020, o país precisou recorrer à única coisa que ainda funcionava por lá: exportar e exportar cada vez mais. O Partido Chinês investiu bilhões em fábricas, infraestrutura e também incentivos para a produção. A ordem era bem clara: se o mercado interno não conseguir sustentar a economia, o mercado externo vai ter que sustentar. Mas isso criou o que os especialistas chamam de overcapacity. A China passou a produzir muito mais do que o mundo consegue consumir. Painéis solares, baterias, carros elétricos, produtos eletrônicos. Eles inundaram o planeta com seus produtos. E você quer saber como eles fizeram para obrigar você e o mundo a comprar o que não precisa? Com os preços irreais, subsidiados pelo governo chinês. Pensa um pouco comigo. Quantas vezes você já comprou alguma coisa vinda da China só porque o preço era barato? E talvez você nem precisava daquele produto. Ou ele nem era tão bom assim, mas você aproveitou para comprar, porque o preço estava muito,
muito atraente. Agora imagina isso em uma escala global, uma escala mundial. Consegue ter uma ideia do tamanho desse problema? E o mais interessante, isso só é a ponta do iceberg. A China não só inunda o mercado com produtos baratos, mas também desenvolveu métodos incríveis, sofisticados para driblar qualquer tentativa de controle. Vamos pegar um exemplo do mel. Exatamente o mel de abelha mesmo, aquele mel comum. Lá em 2001, a América já estava percebendo os impactos da China em sua economia e decidiram impor as tarifas mais altas sobre o mel chinês, só para proteger seus produtores locais. Parecia uma medida eficaz no tempo. Errado. A China deu o jeito e simplesmente começou a enviar o mel para países como o Vietnã e Índia. Lá, o produto passava por um processamento mínimo e simplesmente, às vezes, eles só trocavam a embalagem e pronto. O mel que era da China agora tinha um selo diferente, Made in Vietnã ou Made in Índia. E com essa nova identidade, o produto entrava nos Estados Unidos, pagando tarifas muito pequenas. Esse esquema ficou tão conhecido que ganhou um nome técnico: honey laundry, lavagem de mel. E não pense que isso é exclusivo do mel não, hein? A China utiliza essa mesma estratégia, chamada de transbordo ou transshipment, até os dias de hoje, com todos os tipos de produto. E os Estados Unidos tentaram combater isso por anos, mas sempre que fechavam um buraco, a China encontrava outro. Foi como tentar tapar o sol com a peneira. E não para por aí. Você já ouviu falar da previsão de minimis? É uma regra que permite que produtos com valor abaixo de $800 eles entrem nos Estados Unidos sem pagar tarifas. Foi criada para turistas, foi para pessoas que viajam, que traz lembrança das suas viagens. Mas adivinha quem se aproveitou mais disso? As empresas chinesas. A Temu Shein transformaram essa regra em um negócio bilionário. Eles enviaram contêineres cheios para o México e Canadá, onde dividiam a mercadoria em pequenos pacotes de menos de $800. Depois desses pacotes, entravam nos Estados Unidos pela fronteira terrestre sem pagar um centavo de tarifa. E isso só no ano passado, mais de 1 bilhão de pacotes foram enviados usando essa brecha. Exatamente, 1 bilhão. E o pior, como esses produtos não são contabilizados como importações diretas da China, eles não aparecem nas estatísticas ou no déficit comercial. É por isso que as medidas do presidente Trump, que muitos consideram radicais, começam a fazer sentido agora. Quando você está por dentro de todo esse contexto, não adiantava tarifar somente a China, porque ela podia desviar seus produtos por outros países. Foi então que ele decidiu fechar todos os buracos de uma vez. Por isso, agora as tarifas de 145 impostos estão tendo um efeito devastador. Todo mundo, em Guangzhou, um importante centro comercial da China, pequenas e médias empresas dependem das exportações para os Estados Unidos, estão completamente paralisadas. Na imensa feira de Cantão, que reúne mais de 30 mil empresas chinesas, os pavilhões estão lotados de produtos que deveriam estar a caminho dos Estados Unidos. Mas e agora? Eles se acumulam em armazém. Fabricantes de eletrodomésticos, batedeiras, aspiradores de pó e muitos outros produtos para casa estão totalmente num limbo comercial. Só para você ter uma ideia, muitas dessas empresas têm a metade ou mais de sua produção destinada ao produto, destinado ao mercado americano, e esses produtos estão parados em seus balcões. O preço desses produtos no mercado dos Estados Unidos seria tão alto, não tinha como competir. Então temos mercadorias encaixotadas. E é por esse motivo, que do nada o presidente americano começou a tarifar geral o mundão por aí, gente. Ele começou a fazer tarifas para país tal, país tal, país tal. Por quê? Porque foi descoberto esse sistema de desvio de produtos da China passando por outros países e entrando nos Estados Unidos com outros selos. E isso fez com que o presidente Donald Trump, com acesso a essas informações, fechasse todas essas brechas. Agora, como isso vai realmente terminar?
Para o mundo, só o tempo vai dizer.